Boa noite, amadas do Senhor. Paz seja com todas. Eu vim fazer esse vídeo aqui rapidinho, para trazer uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, através da leitura que a gente fez em Gênesis, né? Do capítulo 28 até o 32. É a leitura de ontem e a leitura de hoje, né? Termina hoje. E aí, essa leitura falou muito comigo sobre a relação de Jacó e Labão. Uma relação que acontece ali no momento de necessidade de Jacó, onde ele procura o tio acolhe ele por um mês e ele já de imediato faz um trato, Jacó faz um trato com Labão, que trabalharia para ele por 7 anos para que pudesse casar com a filha, né? Raquel. E ali de início, passados 7 anos, Labão trapaceia Jacó e casa ele com a filha mais velha, Lia. Não era a filha que Jacó queria, não era a que ele amava. Mas aí ele disse que depois de uma semana ele casa ele com Raquel se ele trabalhar mais 7 anos para ele. E aí Jacó pega e concorda. E aí já começa uma relação, né? Com trapaça, com mentira e com interesse. Por quê? Porque Labão faz isso com interesse na bênção do Senhor através do trabalho de Jacó. Porque onde Jacó colocava a mão, tudo era próspero. Onde Jacó trabalhava, tudo se multiplicava. E Labão percebe isso e quer tirar um proveito ali de Jacó. E quantos Labão a gente não conhece no nosso dia a dia? Quantas pessoas não se aproximam da gente, nos trapaceiam, passa a perna, acha que a gente não está percebendo ou vendo, e algumas até sabem que vão fazer e a gente não vai revidar, porque a gente não revida, a gente ora e a gente tem um Deus que nos protege, amém? Então a gente continua vendo aqui a relação dos dois e a situação vai ficando pior, porque passa os 7 anos, aí já são 14. E aí Jacó agora ia precisar de um salário, né? E então Labão ia ter que pagar ele. Toda aquela bênção que entrou, Labão ia ter que dar conta, né? Mas algo me chama a atenção. O Senhor não deixava de abençoar Jacó. Jacó não deixava de ser próspero por causa de Labão, porque Labão era traiçoeiro. Não. O Senhor continuava abençoando Jacó. E por quê? Porque Jacó ele soube como separar a aflição e a dor da relação que ele tinha com Labão, da relação que ele tinha com Deus. Ele sabia quem era Labão e ele sabia quem era Deus. Então, ele olhava para o Senhor, continuava com o Senhor e continuava sendo próspero, continuava trabalhando. Como que eu sei que Jacó continuava com o Senhor? Ele continuava trabalhando. A gente não quer ser passada a perna. A gente não quer trabalhar com uma pessoa que vai nos trapacear. A gente não quer viver com uma pessoa que vai nos trapacear. A gente não quer ter amizade com uma pessoa que vai nos trapacear, né? E aí Jacó, ele fica até o Senhor mandar ele sair. E aí neste período a gente vê que ele chega a pedir para Labão, né? Deixa eu ir embora com as minhas mulheres e os meus filhos. Labão fala para ele, fica. E ele fica. E ele fica. Só que aí Labão fala para ele, agora eu vou te pagar um salário. E a gente vê até um desabafo de Jacó que fala que ele não conseguia dormir. Ou seja, Jacó estava sendo muito afligido. Por quê? Porque Labão trocava constantemente o salário dele. Jacó cuidava dos animais e aí fizeram um trato. Se nascesse um animal manchado, era salário de Jacó. E se nascesse um de uma cor só, era do rebanho de Labão. E o Senhor era com Jacó, então só nascia os malhados, forte, vigoroso. E os fraquinhos e poucos, aqueles sem mancha. E toda vez que invertia o trato, dava no mesmo, porque o Senhor, ele era com Jacó. E aí Jacó percebe então o que? Raiva. Ele percebe o que? Chacota, os filhos de Labão falando que Jacó estava tirando tudo dele. E Labão ele olha para Jacó de uma forma diferente. E aí então o Senhor fala com Jacó e Jacó ficou ali naquela situação até o Senhor falar com ele. Olha a obediência, né? E aí o Senhor fala com Jacó, pode voltar para sua terra. E aí então Jacó vai embora, foge.
e depois, no final, Labão acaba perseguindo, alcançando e os dois conversam e se entendem. Mas o que eu quis trazer para vocês hoje desta palavra, que o Labão na sua vida não tem poder para tirar a bênção do Deus da sua vida. Muitas vezes a gente deixa de ser abençoadas porque a gente está passando por um momento de dificuldade, um momento onde foram traiçoeiros, nos passaram a perna, e isso em diversas áreas, seja sentimental, profissional, financeira, ministerial. Um momento onde está tendo dor e a gente faz o quê? Transfere a dor para o outro. A gente joga a culpa no outro. Você vê que Jacó ele sabia o que Labão fazia, mas ele ficava. Por quê? Porque era o Senhor quem estava no negócio. Jacó entendeu que não tinha nada a ver com ele, que tinha a ver com Deus. E Deus abençoava, e Deus prosperava, e Deus agia em favor de Jacó ao ponto de Labão não fazer mal nenhum para ele, porque ele fugiu, porque o Senhor falou com ele numa noite anterior e ele teve medo de Deus. Então a gente vê aqui o que é importante: não deixe, não se boicote, não jogue a culpa no outro daquilo que ele não tem poder para fazer. As pessoas não têm poder para te abençoar da forma que Deus tem poder para te abençoar, assim como elas não têm poder para tirar a bênção que Deus tem para sua vida. Então hoje, se você tem passado um momento de aflição, de dificuldade, porque alguém tem agido de má fé com você, alguém tem sido traiçoeiro com você, alguém tem te passado a perna e você tá achando que tá tudo dando errado por causa da conduta dessa pessoa, hoje eu te falo, ei, não dá ousadia pro inimigo, não. O Senhor é com você, e se Ele está te abençoando, a bênção vai chegar. Basta que você olhe para o Senhor, que você acredite no Senhor, que você separe a sua relação com Deus, porque se você confia em Deus, em primeiro lugar, você entende que quem faz na sua vida é Ele e que até a dificuldade e a aflição vai colaborar para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, minhas amadas irmãs, essa é a palavra que eu trouxe para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada uma de vocês.